Oi, gente! Vamos aí estudar mais um assunto de português, um assunto super tranquilo, mas que para que vocês compreendam é importante retomar alguns conteúdos, como por exemplo o verbo, né, que nós já estamos estudando há algum tempo. Vamos pensar um pouquinho sobre como esse verbo ele vai aparecer nas frases ou não. Vamos também entender o que é frase, o que é uma oração e o que é um período também, tá certo? Então vamos lá prestar bastante atenção. Primeiro vamos ver a parte sobre frase e oração, tá bom? Olha só, eu tenho aqui, ó, o canto da flauta mágica, o Irapuru, e havia na tribo um jovem que tocava maravilhosamente bem. Vejam que nós temos dois enunciados, né, que vão trazer para a gente algum sentido. Vejam que tanto esse de cima, que é o título de um texto, quanto esse de baixo, que é um enunciado que está dentro de um texto, eles trazem para a gente um significado, eles têm um sentido completo, certo? Então, como eles têm um sentido completo, elas recebem o nome de frase, porque frase é todo enunciado com sentido completo. Esteja ele num título, esteja ele dentro de um texto, o importante é que ele tenha um enunciado completo, que ele tenha um sentido completo, certo? Olha só mais dois exemplos. Mainá precisa de ajuda. Socorro! São dois exemplos de frase, porque eles dois têm sentido completo. Então, vocês já ficam cientes que toda vez que tiver um enunciado que tiver um sentido completo, ele vai ser uma frase, seja um título ou seja um conteúdo do texto. Lembrando que lá no título, como os títulos geralmente eles não têm ponto, eles não devem finalizar com ponto, a não ser que seja uma interrogação, uma exclamação. Então, mesmo assim, é uma frase, certo? A frase que não apresenta verbo, ela é chamada de frase nominal. Por isso que é importante o conhecimento de verbo agora, porque para você saber se é uma frase nominal ou não, você tem que ver se aquela frase tem verbo. Nessa frase aqui, socorro, veja que não tem verbo. Então, é uma frase nominal, certo? Já aquela frase que contém verbo, ela é chamada de frase verbal. E também conhecida como oração, tá? Não é aquela reza, não. É oração, é a frase que tem verbo. Como, por exemplo, Mainá precisa de ajuda. A gente tem aqui o verbo precisa, né? Que vem do verbo precisar. Por conter verbo, é uma frase verbal ou também chamada de oração. Sabendo disso, vamos ver o que é um período, tá certo? O período é um enunciado ou uma frase verbal, certo? Que se estrutura em uma ou mais orações apresentando sentido completo. Ou seja, o período vai ser aquela frase que contém verbo. Só que a diferença de oração entre período é que no período eu posso ter mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, tá certo? A oração é só um verbo, não é isso? É uma oração. Cada verbo representa uma oração. Vamos ver aqui desses exemplos. Olha, Mainá precisa de ajuda. É aquele exemplo que a gente acabou de ver que é uma oração. Veja, só tem um verbo, uma oração. É um período também, porque tem uma oração. Escureceu e ele nada de chegar. Tem o verbo escureceu e tem o verbo chegar. Tenho dois verbos, então tenho duas orações. É um período composto, certo? É um período também. O período é iniciado com letra maiúscula, finalizada por ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, para eu saber delimitar onde é que eu vou parar de contar os verbos, é quando chegar num ponto. Ou então num título. Penso que ele não tenha ponto, mas se ele tiver verbo, vai ser um período. Então, Mainá precisa de ajuda, parou no ponto. Então, aqui termina o meu período. Aí eu vou contar ali nessa frasezinha que começa com letra maiúscula e termina com ponto, quantos verbos tem. Só tem o verbo, é período. Se não tem verbo, não é período, né? Vai ser uma frase nominal, porque se não tem oração, não é período.
Escureceu ele nada de chegar. Já vimos, tem dois verbos, é período, certo? Finalizou com ponto de exclamação. Começou com letra maiúscula. O período simples é aquele que apresenta apenas uma oração. Como no exemplo de Mainá precisa de ajuda. Como só tem um verbo, uma oração, é um período simples. Já o período composto é aquele que apresenta mais de uma oração. Escureceu ele nada de chegar. Nós vimos que tem o verbo escureceu e chegar. São dois verbos, são duas orações. Então, o período é composto. Mais uns exemplos aqui para a gente ver. Para a gente saber se o período é simples ou composto, é simples. Eu vejo lá aonde vai o ponto e eu vou ver se tem verbo. Se tiver verbo, é período. Eu vou contar quantos verbos tem. Cada verbo é uma oração, né? Se só for uma oração, é período simples. Se for mais de uma oração, período composto. Por exemplo, Eco, no entanto, tinha um defeito. A gente só tem um verbo aqui, que é o verbo tinha. Então, se só tem um verbo, é uma oração, o período é simples. Já nessa segunda, ó, já que gosta de falar, então fale. Nós temos o verbo gosta, falar e fale. Três verbos. Se são três verbos, são três orações. O período é composto, certo? Então é isso, pessoal. O importante é ter aquele conhecimento sobre verbo para que vocês possam identificar ali nas frases se tem verbo ou não. Porque aí o conteúdo fica simples. Caso você ainda tenha dúvidas sobre verbo, volta aos vídeos anteriores e vai estudar mais sobre verbo, porque não tem como, a partir de agora, desde quando a gente começou a estudar verbo, ele vai sempre aparecer. Então é importante estar sempre estudando, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!